Estamos juntos para um momento tão precioso, um momento profetizando vida. Profetizar não é simplesmente antever o que vai acontecer. Profetizar é trazer uma mensagem de Deus, a palavra dele. Tudo que sai da boca de Deus é uma profecia para nós. Tudo. Entende? Profecia significa a palavra de Deus, que é a vontade de Deus e o propósito que Ele tem para nós. Muitas pessoas imaginam que profetizar é apenas antever alguma coisa que vai acontecer. Não. Profetizar é exatamente o que Deus faz. E a profecia tem de uma forma tão gloriosa, está aqui, de acordo com a palavra de Deus. Eu tenho falado com você nesses últimos dias sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos de Deus estão aqui no livro de Êxodo, capítulo 20. E os mandamentos do Senhor servem não apenas como um norte na nossa vida, como se fosse a agulha da bússola que sempre aponta numa única direção, que é a direção do norte. E os mandamentos servem exatamente para nos levar a uma comunhão mais estreita com o Criador e, ao mesmo tempo, uma proteção para a nossa vida. Toda a Bíblia traz mandamentos. E esses mandamentos sobre os quais nós temos que edificar a nossa vida. E nossas decisões são tomadas também de acordo com a palavra de Deus. E quando escolhemos viver assim, algo tão glorioso acontece. É que passamos a vivenciar de um modo muito intenso os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Está aqui na Bíblia, em Êxodo capítulo 20, quando o próprio Senhor Deus escreve nas tábuas de pedra os 10 mandamentos. E um deles está aqui. Em Êxodo capítulo 20, o verso 16 diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Este é um mandamento que muitas vezes as pessoas negligenciam. Eles guardam aquele mandamento, não matarás, não adulterarás, não entende esses mandamentos assim. Mas esse que está aqui, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O que é testemunhar? Testemunhar é nós afirmarmos que vimos uma coisa, que participamos de algo ou que ouvimos algo, mas pode trazer também algo, que é a falsidade. A falsidade nada mais é do que a hipocrisia. E a hipocrisia é quando o ser humano coloca uma máscara no rosto, muda o tom de voz e ele não é aquilo que ele mostra do lado de fora. Nós somos o que somos do lado de dentro. Do lado de fora pode ser alguma coisa tão bonita, mas do lado de dentro é algo tão horrível. E aqui diz assim, não dirás. Nós temos aqui falado sobre não matarás, não adulterarás, mas assim diz, não furtarás agora. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Falso o que é? É mentira. É mentira. E Jesus Cristo disse que Satanás, ele é o mentiroso, ele é o pai da mentira. Não existe mentira grande nem mentira pequena. Existe apenas o quê? Que a mentira tem um pai. Tem um pai. Ah, mas é uma mentirinha de brincadeira. A mentira tem um pai. Não deve fazer parte da vida de um cristão a mentira. Uma das provas da minha conversão, no dia 16 de maio de 1966, como eu era mentiroso, como eu mentia, eu era mentiroso. Eu era mentiroso. Mas depois que Jesus entrou na minha vida, esse mandamento passou a ser tão forte. Não é só um mandamento, todos eles têm o mesmo valor. O adultério, o matar, esse aí a polícia toma conta. Mas esse aqui, de dar falso testemunho, muitas vezes não tem nada a ver com polícia. Mas muitas vezes
O grande drama é quando nós mesmos damos um falso testemunho. Quando nós vivemos algo que não é a realidade da nossa história. O falso testemunho é nós mostrarmos alguma coisa para os outros que no fundo nós não somos. Sabe o que é? A hipocrisia. O hipócrita é aquela pessoa que finge ser uma coisa que ele sabe que ele não é. Isso ele dá um falso testemunho. O hipócrita é aquele que os outros até o aplaudem, mas quando ele está sozinho, quando ele se vê no espelho, não tem a imagem que ele quer representar para outras pessoas. Nós somos o que somos quando estamos sozinhos. Aí nós passamos a nos conhecer. Mas o falso testemunho é muito delicado. É tão delicado porque ele toca outras pessoas, mas muitas vezes quem dá o falso testemunho é o que mais sofre, porque é ele que sabe que ele não é aquilo que ele está dizendo. Nesses dias que antecedem as eleições, ou os que foram candidatos, quantas vezes ele é apresentado de uma maneira, mas no fundo ele sabe que não é aquilo. Muitas vezes propostas que ele foi feita, ele sabe que não vai cumprir. Então ele pode ter sido eleito, pode ter sido aplaudido, pode ter sido isso e aquilo, mas durante a caminhada o que conta é que tudo vem à tona. Não existe nada oculto que não seja revelado. Não existe nada mais fechado, mais escondido que Deus não veja. Deus conhece. Deus nos conhece, não é do lado de fora. Deus nos conhece do lado de dentro. Nós somos o que somos, não é aquilo que falamos apenas. Nós somos o que somos do lado de dentro. O nosso testemunho tem que refletir aquilo que somos por dentro. Do lado de fora, é muito fácil. Do lado de fora você pode se maquiar, fazer isso, fazer aquilo, pode fazer a operação plástica, muda o rosto, mas não muda o quê? O coração. O coração é o coração que é a vida do ser humano. O coração é que pulsa, ou amando a Deus ou desprezando. Quando eu falo coração, não é esse órgão que está aqui bombeando sangue, não. O coração é o nosso self, é o que nós somos. E aqui que está, não pode existir falsidade na nossa vida. A nossa vida tem que ser íntegra. Ninguém vai se esconder de Deus. Ninguém se esconde dele. É tão importante que aquele homem foi orar, ele podia ter ajoelhado, e estava lá um homenzinho publicano, pedindo a Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, me perdoe. Mas lá estava aquele homem tão religioso, com roupa de religião, cheio de tantas coisas, e o Velho Testamento todo enrolado no braço, os mandamentos e tal. Mas ele dizia, eu não sou como aquele ali, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Aquele outro ali que pediu misericórdia saiu perdoado. Esse outro cheio de religiosidade, cheio de doutrinas, saiu cheio de religiosidade, cheio de doutrinas. Por quê? A fé cristã não é simplesmente uma religião. A fé cristã é o nosso relacionamento com o Senhor. A fé cristã é a nossa intimidade com Deus. A fé cristã é o nosso caminhar com Ele no dia a dia. É isto que conta. Nossa fé não é simplesmente aquele conjunto só de doutrinas que muitas vezes as pessoas seguem literalmente as doutrinas, mas não têm a vida. Não têm a vida. No fundo, ele pode parecer que está tão assim, porque somos o que somos, não é do lado de fora. Nós somos o que somos do lado de dentro. Nós revelamos o que somos quando estamos num lugar que ninguém nos conhece, ninguém nem sabe quem somos ali, ou quando você está tão sozinho. Não dirás falso testemunho
contra o teu próximo. Não existe na fé cristã mais ou menos. Ou é tudo ou é nada. A fé é assim. 100% de fé é fé. 99% de fé é igual 0% de fé. Você pode ter uma corrente de ferro, de aço, com 100 elos. 99 elos são de aço. E um elo de barbante fininho. A força da corrente é a força do elo mais fraco. É a força do barbante. Muitas vezes você pode ter tantas forças em tantas áreas. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Testemunho é aquilo que nós declaramos o que somos. Testemunho é aquilo que somos. Mas muitas vezes as pessoas podem nos ver de uma maneira que nós não somos. E nós alimentamos aquilo que eles acham que somos e nós sabemos que não somos assim. Quantos casamentos acabam? Quantas famílias são destroçadas? Quantos empregos são perdidos? Quantas confusões surgem? Quantas infidelidades brotam? Por causa de quê? Um falso testemunho. Por isso que Jesus Cristo disse assim, que a nossa palavra deve ser apenas assim, sim, sim e não, não. Não existe meio termo. Mas como? Exatamente. Não existe um meio termo. Ou é falso ou é verdadeiro. Ou está vivo ou está morto. É branco ou é preto. Compreende? O falso testemunho é um engano. Agora, o maior engano é quando nós enganamos a nós mesmos. Ou quando nós damos um testemunho, nós mesmos, achando que somos uma coisa e nós não somos. É por isso que está escrito aqui nos 10 mandamentos. E os mandamentos que Deus coloca aqui não são sugestões para nós. São ordens. E nós não podemos abrir mão de nenhum deles. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não é apenas dizer. A boca fala do que o coração está cheio. Está escrito na Bíblia. Você fala do que está cheio seu coração. Mas seu coração estiver sempre cheio da verdade, cheio do amor, cheio da compaixão, cheio de tanto zelo. Quando você se vê na transparência do espelho que é a Bíblia, e quando você diz, Senhor, eu quero viver assim, quero que minhas palavras sejam sempre assim, sim, sim, não, não. Quero viver uma vida que seja realmente um bom testemunho. Eu nunca quero trazer um falso testemunho na minha história. Que Jesus possa convencer a você, porque Ele sempre deu o seu testemunho, mas procure viver. O Senhor diz, mas recebereis o Espírito Santo ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Seja uma testemunha plena de Jesus, deixando que as pessoas vejam, através da sua vida, a própria vida de Jesus, porque esse não é um falso testemunho, é a verdade. Amém.